E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Curva sua cabeça e feche seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, Pai. E neste momento eu peço que o Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Que o Senhor encontre, Pai, um solo fértil. Que o Senhor habite e faça morada nos nossos corações. Que estejamos com os ouvidos atentos à tua voz. Estejamos sempre sedentos pela tua palavra, pela tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Aqui nós vimos e lemos profeta Joel. Essa promessa foi feita há muitos anos antes de Jesus chegar. Porque nós vimos que ela está no Antigo Testamento, então nós já sabemos automaticamente que era uma promessa para a vinda de Jesus. Então ele já estava profetizando, ele já estava dando uma profecia de algo que viria para mim e para as nossas vidas. Amém, irmãos? Só que logo que ele faz essa promessa, que ele lança essa profecia, algo acontece. Nós sabemos que existia um tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde o Senhor ficou em silêncio. Repita comigo, silêncio. E foram, irmãos, nada mais, nada menos de que 400 anos. Uma geração inteira ficou esperando essa promessa que o profeta Joel declarou, que os jovens terão sonhos e visões, e profetizou que vai derramar do meu espírito sobre toda a humanidade. 400 anos, e essa geração não viu isso acontecer. E Deus deixou de ser Deus? Não. Ele continuou sendo Deus. Ele é até hoje. E passou todos esses anos, todo esse tempo, e aquela geração esperando a promessa, porque o profeta falou que viria. O profeta falou, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E não aconteceu. Mas logo em seguida, nós lemos a Bíblia, entendemos e sabemos o que aconteceu. O céu se moveu e a promessa foi cumprida. Mas antes disso, aquele povo talvez quando ouviu essa profecia, talvez pensou, nossa, chegou a nossa vez. Cutuca o irmão do lado ali, fala assim para ele, chegou a nossa vez. Talvez o povo ficou tão feliz, falou, agora é a nossa vez de poder entrar no Santo dos Santos e ver o que acontece lá. Porque até então, o Espírito de Deus, ele se manifestava para pessoas específicas. Nós sabemos que naquela época, o Espírito Santo do Senhor não era igual era nos dias atuais. Nós sabemos que era como? O sacerdote ia lá, no Santo dos Santos, uma vez ao ano. Davi tinha o Espírito de Deus, porque quando ele peca, ele diz, Senhor, pequei contra ti, mas não retire de mim o teu Espírito. Então eram poucas pessoas, repita comigo, poucas pessoas. Fala de novo, irmão, não precisa ficar com medo não. Poucas pessoas. Você já vai entender o porquê. E talvez aquela geração ficou pensando assim, é agora que nós vamos lá ver o que acontece? É agora, Kelinha? Será que é agora? E passaram-se 400 anos e não aconteceu. Mas Deus não mudou. Ele não volta atrás na promessa dele. E aí nós vamos estudar a palavra de Deus. E aí nós vimos que aparece um homem, João Batista. Eita glória, você pode dar uma glória pela vida de João Batista aí? Glória a Deus. E João Batista já estava ali, ó, no mesmo espírito, irmãos. Vai vir um, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E ele vai batizar com fogo. Eita que João era crente mesmo, glória a Deus. João era que nem eu e você, irmãos. Glória a Deus.
João era que nem nós. Fala aí pro irmão do seu lado, fala assim: é igual você. Profeta de Deus. E aí, abra sua Bíblia lá em João 7:37. Ó, irmãos, nós já estamos lá em João agora. Fala assim pro irmão: fogo vai te pegar, irmão. Eu estou sentindo, glória a Deus. Hoje, irmãos, é culto que nós vamos falar o quê? Jesus batiza com o Espírito. Tá liberada a promessa, irmão. Quem está com o coração pegando fogo aí, já está livre para falar em língua estranha. Glória a Deus. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha só, irmãos, que interessante. E aqui eu queria falar que vocês prestassem muita atenção. Jesus falando sobre isso na festa. E quando a palavra diz que ele não havia sido glorificado, porque a promessa que havia sido dita lá em Joel ainda não havia sido cumprida. E o Senhor fala sobre isso. E ele fala que quem crer nele fluirão rios de águas vivas. Aqui o Senhor já estava dando um spoiler, digamos assim, palavras minhas, irmãos, do que viria a acontecer. E quando Deus fala, quando Ele fala, acontece. Acontece, irmãos? Quando Deus fala, acontece. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, para o Espírito Santo acontecer e chegar e ser na nossa vida, nós podermos, agora enrolei, perdão, irmãos, para que nós, não vai sair a palavra, Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus, para que nós sejamos templo do Espírito Santo de Deus, existia uma condição. Algo precisaria acontecer para que o Espírito Santo fosse liberado para as nossas vidas, para a minha e para a sua vida. E essa condição já começa Jesus falando. E a palavra diz que ele ainda não havia sido glorificado, porque algo precisava acontecer. Existe um preço para o Espírito Santo estar conosco hoje. Não foi simples assim. Não é da forma que nós imaginamos, que Jesus chegou lá no rio, João estava lá e ele falou: não, eu não vou batizar o Senhor, como assim? Isso aconteceu, mas não é só isso. Houve e precisava ter uma condição. Repita comigo: condição. E a condição para nós recebermos o Espírito Santo, para podermos ser cheios do Espírito Santo, para podermos falar em novas línguas, para termos o Consolador conosco, a condição foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Se o Senhor não morresse na cruz por mim e por você, essa promessa não se cumpriria nas nossas vidas. Porque quando o profeta Joel fala essa palavra, nós sabemos que só no Antigo Testamento eram poucas pessoas que tinham acesso à presença do Senhor. Mas quando Jesus, ele se coloca na posição, quando ele fala para João: não, isso tem que acontecer. Ele fala quando abra lá João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8 diz assim. Glória a Deus. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Depois a gente lê o 8. Essa era a condição.
Jesus precisaria morrer na cruz. E o preço para que nós recebêssemos o Espírito Santo foi de açoites, foi de dor, foi de lágrimas, custou também uma coroa de espinhos, mas tudo isso para que nós tivéssemos a redenção, a vida com Ele, e nós pudéssemos ser sempre cheios do Espírito Santo. A condição para que nós recebêssemos o Espírito Santo de Deus foi a morte de Jesus. Queridos, não existe amor maior por mim e por você. A condição era essa. Jesus morre, o véu se rasga de cima a baixo. Aquilo que fazia separação entre eu, você, da presença de Deus, não tem mais. Nós temos livre acesso ao Pai neste momento. Jesus morre, aquele véu, a palavra diz com detalhes que ele se rasga de cima a baixo. E não é um véuzinho não, irmãos. Se você gosta de história, você vai saber que era um véu muito pesado. E ele se rasga. E aí, neste momento, nós temos liberdade para andar e estar com o Pai e com o Espírito Santo. Ele está conosco, a palavra diz que Ele é o nosso Consolador. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não existe mais impedimento para você ser cheio, irmão. Eu vou falar de novo. Não existe mais impedimento para você ser cheio do Espírito Santo. Todo impedimento que tinha de você ser cheio do Espírito Santo, Jesus levou na cruz. Não existe mais nada. Nós cantamos que nós somos o quê? Livres no Senhor. E quando você é livre para exaltar, engrandecer, falar em novas línguas, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito fosse liberado para nós, esse preço foi pago. Preço de cruz, cravos e açoites e coroa de espinho e vergonha. A palavra diz que cuspiram no rosto de Jesus, zombaram dele, ele não merecia, mas ele fez por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Então, o que tem impedido você de viver a plenitude do Espírito Santo, irmão? Eu quero te perguntar nessa noite, o que impede você de ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que impede você de olhar para essa situação com a autoridade do Espírito Santo de Deus e falar, essa situação não vai me parar, porque sobre mim está o Espírito Santo de Deus. Se vai aplaudir, aplauda e glorifique o nome dEle. Irmãos, a palavra diz que quando nós falamos em línguas, nós somos edificados. E nós somos edificados. E se não houver ninguém para interpretar, é edificação própria. Mas quando tem alguém que interprete, é edificação da igreja. Para a igreja. Quando fala edificar, nós temos os construtores aqui, os pedreiros. Irmãos, quanto maior e mais sólida é uma edificação, quer dizer que o prédio é mais forte. Amém? Vamos supor que a gente fosse construir essa estrutura toda, mas a gente colocasse poucos materiais aqui na fundação. Ia erguer um templo com essas colunas assim, irmãos? Não ia. Então o que a palavra está nos ensinando é: quanto mais eu sou cheio, quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu falo em línguas, mais eu sou edificado. E quanto mais eu sou edificado, o Senhor está preparando grandes coisas para mim. Porque se a minha edificação é sólida, a minha base é forte, é sólida, o Senhor vai me dar coisas grandes. Já pensou, irmão, se a gente resolve construir um templo e vai fazer mais andares para cima, e pega e coloca um vergalhão fininho, faz uma base tão fraquinha, o que vai acontecer? Igual lá nos 3 porquinhos, quando a gente conta as histórias para o filho da gente. Vai vir, vai assoprar e caiu.
Base sólida e forte. Base sólida e forte. Quando você é edificado pelo Espírito Santo de Deus, quanto maior a sua base, maior a sua edificação, o Senhor vai se mostrar a você de forma grande. Porque se a gente pegar uma construção que só tem os tocos de madeira e se a gente colocar os tocos de madeira e colocar a laje em cima, vai acontecer o que, irmãos? Vai ruir. Mas e se a gente construir uma base sólida, de laje, grossa, vai sustentar, não vai, irmãos? O Senhor está dizendo para mim e para você: deixa eu edificar a sua vida. Porque esses ventinhos aí não vão te acometer de nada, você não vai nem sentir. Pode dar o vento que for, a tempestade que vier, você vai estar edificado na rocha, com a sua base forte e fortalecida no Senhor. Pode ver que às vezes tem um crente lá que você fala: e agora vai desistir? Ele faz o quê? Se levanta e fala: é hoje que o Senhor vai falar comigo de forma especial. Porque está fortalecido, está cheio do Espírito Santo de Deus. Promessa de Deus. O profeta Joel começou vendo e profetizando. E nós recebemos isso hoje. Atos 1. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Atos 1, o verso 6, o verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava falando isso para nós. Quando nós lemos aqui testemunha, o que uma testemunha faz? Ela fala daquilo que ela viu, que ela viveu, que ela sentiu. É ou não é assim, irmãos? Testemunha, ela serve para falar. Quando o Senhor fala isso, vocês serão as minhas testemunhas, Ele está acreditando e falando o quê? Que nós, fala assim comigo, nós, mas fala com autoridade, irmãos, fala nós seremos testemunhas dEle. E a testemunha, qualquer oportunidade, ela está falando do assunto. Então, irmãos, para de não querer falar de Jesus. Você tem uma boca, você tem lábios, você tem cordas vocais, você pode falar. Então, querido, aquele que ama o Senhor, que é testemunha dEle, qualquer oportunidade é oportunidade para falar de Jesus. Mas qualquer coisinha. Nossa, hoje está chovendo, né? Eu já começo assim, irmãos. Ai, glória a Deus pela chuva, né? Ai, como Jesus é bom, né? Manda chuva para tirar tudo pó, toda a poeira. Ai, tá frio, não gosto do frio. Glória a Deus, né? A gente tem roupa para ficar quentinho. Já começa assim, irmão. Comece a falar assim de Jesus. Tem uma pessoa aqui na igreja que ela foi comprar uma vez uma capinha de celular. Uma capinha de celular. Aí encontrou uma pessoa lá. E pode ver, irmãos, pode ver que sempre quando você encontra com alguém, que alguém vai falar alguma coisa para você, Daniel, sempre é alguma coisa que é assunto parecido, algo que você já passou, algo que já aconteceu. Eu não é assim, irmãos? Ou é só comigo que acontece? Não é assim. Sempre quando alguém vai puxar um assunto, parece que já se comunica ali. E essa pessoa foi lá comprar essa capinha, e a pessoa veio e começou a conversar com ela. E começou a conversar, e começou a conversar, e começou a falar da vida e da tristeza, e foi contando a história dela. Sabe o que essa pessoa fez? Vocês não acreditam, irmãos. Essa pessoa olhou para ela e falou assim: vamos lá na minha igreja? Oi, irmãos. Falou para ela: vamos lá na minha igreja. Minha pastora vai orar com você. Vamos lá. Vocês acreditam
acreditam que a menina veio? Ela veio, irmãos. E ela veio. E claro que a irmã já tinha me falado, né, pastora? Ela vai vir assim, assado, tal. Oramos junto, ela ficou um tempão com a gente. Hoje ela está voando em outro estado. Mas, irmãos, toda oportunidade é oportunidade de falar de Jesus. Às vezes essa pessoa está te procurando e está falando para você falar: vamos lá na minha igreja. Vamos lá na minha igreja que o Senhor tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai curar você. Ou então você pode ser mais ousado e falar assim: Bruna, vem aqui que eu vou orar com você. Pega na mão, pega o óleo de unção, que a pastora já falou para vocês, você tem que ter óleo de unção lá. Pega o óleo de unção, unge a mão da pessoa e fala: Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, seja curada. Testemunhas. Nós não podemos ter medo de testemunhar e falar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos edificados na rocha forte. O Senhor fala através de nós, e se é Ele que está falando, Ele vai cumprir. Ele não muda, Ele não mente, Ele não falha. Se Ele está falando, Ele vai cumprir. E aí, queridos, nós vamos lá para Atos 2. Coisa linda. Atos 2. Quando nós lemos ainda em Atos 1, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha passado um tempo com eles. E Ele tinha falado: então vocês fiquem em Jerusalém orando, fiquem buscando aí. Fiquem orando e fiquem buscando, até vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus. E lá em Atos 2, a promessa se cumpre, irmão. E a palavra diz para nós o quê? Que ao cumprir-se o dia, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Verso 2: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde todos estavam sentados. E aí aconteceu o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. A palavra está dizendo: todos estavam assentados e o Senhor visitou a todos. Deus tem uma porção para cada um de nós. Pega a sua aí, irmão. Deus tem uma porção exata para você nessa noite. O que você quer do Espírito Santo de Deus, Ele tem a porção para você. Talvez você fale: não, mas eu pequei hoje. E daí, irmãos? Deus tem uma porção para a sua vida. Ah, mas eu quis fazer errado de novo. O Senhor está com você. Ele tem uma porção para a sua vida. E a mudança começa de dentro para fora. Todos os dias nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje nós representamos a presença de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, a presença de Deus estava na Arca da Aliança. Hoje nós podemos dizer: nós representamos e temos a presença de Deus na nossa vida. Você é o embaixador do reino. Você carrega algo dentro de você importantíssimo, valiosíssimo, que é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o diabo tem tentado tanto contra a sua vida. Porque ele sabe que lá dentro tem algo valioso. E ele não vai roubar, irmãos. Não vai, porque o fogo está aí. Não vai roubar. Repita comigo: não vai roubar. É de repente, irmãos, que as coisas acontecem na nossa vida. E a palavra diz que todos estavam sentados. Nossa, pastora, não estavam de joelho orando em consagração e em jejum? Estavam assentados, sentados, e foram cheios da presença de Deus. Porque Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus, é tudo dEle. O desejo do Senhor para nós nessa noite, eu marquei para eu não esquecer. O desejo do Senhor para nós nessa noite é que o fogo pouse em cada um de nós e você saia daqui cheio, pulando na presença dEle. Que você não se aguente de tanto seja a glória e a presença do Senhor na sua vida. Mas é só para quem quer. Eu não posso obrigar ninguém. Eu só estou falando e falando. É com você, irmão.
Eu sei que o Senhor já está movendo seu coração aí. Eu sei que a chama já está acesa e já está pegando fogo, irmão. Ó, eu vou falar para você, não se segura no seu lugar não. Deixa fluir, Jean. Pega na mão da Bruna aí, ó. Deixa o Espírito Santo tocar. Deixa queimar o fogo do Espírito Santo, irmão. Dá liberdade para o Espírito Santo. Seja você edificado. Quando o gás em casa está acabando, as mulheres sabem como é que é. Já começa a falar para o marido, né? Ai, está acabando o gás, tem que trocar. Eu não troco. Pastor que troca. Quando o gás está acabando, tem que trocar. Não é, irmãos? Às vezes você está aqui e falou, nossa, mas... oh Deus, faz tanto tempo que eu não falo em língua estranha. Como é que eu faço isso? Se Jesus voltar hoje, o que você vai ser de mim, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que você acha que você está assim fraquinho? Porque você evangelizou. Porque você falou de Jesus para alguém. Porque você emprestou o seu ouvido para alguém, para você ouvir o problema de uma pessoa. Você falou de Jesus para alguém, você foi testemunha dele. Porque às vezes você estava lá no seu trabalho, você lembrou de alguém, você falou, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa, eu vou falar de Jesus para ela, vou trazer esperança para ela, vou falar de algo para ela, porque o Espírito Santo tocou você e você fez a sua parte. Quando isso acontece, o nosso fogo ele vai se apagando, porque nós estamos trabalhando para o reino. Repita comigo, trabalhando para o reino. Não é errado. Isso é um cansaço espiritual, irmãos. Não tem nada errado nisso. Porque nós damos e nós precisamos também nos preencher e nos abastecer. Isso acontece na nossa vida. Mas se o seu gás estiver só um pouquinho, sabe o que você vai fazer? Vai tirar a cinza e vai tacar lenha de novo. Porque o fogo do Espírito Santo vai te pegar. O Senhor está aqui. Tire as cinzas. Limpa mesmo. Igual na churrasqueira lá, quando acaba o churrasco, né? Faz tempo que a gente não come. Glória a Deus. Olha Deus falando. Quando acaba o churrasco lá, ó, limpa as cinzas, coloca brasa nova. É isso que o Senhor está falando para nós essa noite. Tira as cinzas. Acabou. Tira a cinza. Hoje Ele vai pôr a lenha nova. E aí o fogo consumidor, o fogo do altar vai te encher. E você vai sair daqui com combustível novinho em nome de Jesus. Ah, você não entendeu não. Mas quem entendeu vai sair cheio do Espírito Santo. Vai sair daqui pegando fogo. Que o irmão do lado vai encostar, vai ser cheio também, em nome de Jesus. A nossa vida é um testemunho diário para a honra e glória do Senhor. Você representa a presença de Deus. Tira as cinzas agora, irmão, e começa a colocar lenha nova. O problema não vai parar você. Essa situação não vai parar você. Nada vai parar você. O Senhor hoje vai derramar óleo fresco sobre a sua cabeça. E você vai entender e compreender o valor, o sacrifício, o que foi necessário para que o Senhor derramasse o Espírito Santo sobre as nossas vidas.